Glória a Deus, né, queridos? Nós somos igreja. E igreja sabe fazer isso, né? A gente sabe adorar. Eu amo ouvir os meninos cantarem, adorarem. O esforço deles de estarem aqui junto conosco em todo o tempo. Uma igreja onde cada um cumpre o seu papel, né? Isso é maravilhoso. Agora, um pouquinho antes do culto, eu estava conversando com o Wagner, da Marcilene. Ele mandou até uma foto dele junto com o Caleb, meu amigo. Estão lá conectados conosco, lá no Brasil, né? Lá em Itaberaí, Goiás. Estão o corpo unidos, né? Nesse tempo tão agradável. Domingo nós estávamos terminando o culto e o Genildo chegou com uma caixa para mim e aí entregou e falou: pastor, trouxe para você. E aí cheguei em casa, gente, com minha querida Tânia. Pensa que bolo maravilhoso de milho. O Genildo está nos ouvindo agora junto com a sua família. Você que é da Canaã, se ainda não experimentou um dos bolos que ele faz, você precisa organizar esse negócio na sua vida, porque é incrível. E aí, nós também estávamos fazendo uma caminhada, eu e a querida Tânia, assim, meio, dando uma esticadinha, um alongamento do corpo, para o corpo não travar. Chegando em casa, estava lá o César, junto com a Márcia, os filhos, e com um cartaz lindo, né, em inglês, We Love You. Nós amamos vocês, e foi um momento tão agradável que encheu a nossa alma de alegria. E essas expressões vai fazendo com que nós sejamos igreja, né? Você pode continuar sendo igreja onde você está, expressando o amor àqueles que são importantes, àqueles que têm valor para você. Muito bem, nós vamos agora ao Ministério da Palavra. Eu quero começar uma série hoje com você. Ela não vai continuar aqui no nosso canal da Canaã, ela vai continuar depois no meu canal pessoal, Pastor Edson J. Santos. Você pode entrar lá, se inscrever, e possivelmente ela vai acontecer ao vivo também, mas vai ficar gravado para você assistir lá, nas terças-feiras, às 20 horas, horário daqui, que vai dar 21 horas, horário do Brasil aproximadamente, né? Porque a gente tem um compromissozinho antes. Mas a gente vai estar ministrando uma sequência aí de 5 palavras em que a gente vai falar sobre o medo, sobre essas questões do medo e de como vencer o medo, de como derrotar o medo, de como se posicionar para ser uma pessoa completa, feliz. E hoje, lógico que cada palavra vai ter começo, meio e fim, mas o todo dela vai trazer para você um crescimento, né? Completo, e você vai poder ministrar a outros também a respeito, a partir disso, daquilo que Deus tem nos dado. E hoje, nessa ministração de hoje, antes de nós orarmos, eu quero falar com você sobre derrotado pelo medo. Em vez de derrotando o medo, que é a nossa série completa, hoje eu quero falar com você sobre derrotado pelo medo. A primeira palavra dessas séries, você abre a sua Bíblia em 1 João 4,18, eu vou ler na versão NVI, primeira carta de João, capítulo 4, verso 18, um versículo somente, mas muito bom. E eu tenho uma pergunta para você, né? Você tem medo? Qual é o seu maior medo? Porque o medo, ele derrota você antes da batalha. E nesses dias de terror, né? Nós estamos vivendo esse tempo aí de terror, você deve ter tido ou sentido algumas vezes medo. Aquele medo, existem vários tipos de medo, né? E quantas coisas o medo já impediu você de fazer, impediu você de conquistar, de realizar. Há pessoas que têm medo de avião, não viajam. Há pessoas que têm medo de água, há pessoas que têm medo de barata, há pessoas que têm medo de rato, há pessoas que têm medo de quarto escuro, de lugares pequenos, fechados, de elevador. Eu não sei qual é o seu medo. Mas o medo, ele trabalha para destruir. E tem aquele medo que é aquele pavor, você está andando e de repente você para, você sente um negócio assim, fica inseguro, sobe aquele arrepio assim nas costas, vem subindo assim, chega aqui, os pelinhos da nuca levanta, e você fala assim, alguma coisa aconteceu. Você olha para um lado, olha para o outro, não tem nada. Mas teve algo ali que você sente que foi maligno, e você comenta, as pessoas riem com você, fala, os pelos do braço arrepia, levanta, você fala, tem um trem errado aqui, as pessoas falam, mas o que é isso? Não tem nada. E você sabe que tem, é um medo, um negócio que está ali, né? E quantas coisas você deixou de fazer por causa desses medos, né? 1 João 4,18,
no amor, porque Deus é amor, amém, queridos? Deus é amor, Deus não contém, Deus é amor. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, se você tem medo, você não está aperfeiçoado em Deus, não está aperfeiçoado no amor. O medo, ele é um inimigo invisível, porém poderoso. E eu quero, nesses dias, levar você a conquistar um estilo de vida sem medo. Mas isso dá trabalho, muito trabalho. Quero orar, feche teus olhos. Espírito Santo, revela-se a nós através dessa palavra, ministra nos nossos corações e cura-nos nessa área das nossas vidas, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. A Bíblia, ela conta a história de Gideão, um homem que foi levantado por Deus para batalhar por seu povo num tempo de escassez, num tempo de dificuldades, e Gideão forma um exército para ir para essa batalha. E quando ele forma o exército que ele está indo para a batalha, lá em Juízes 7:2, Deus tem uma conversa com Gideão. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então, 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Depois a coisa afunilou mais ainda, mas é só esse pedacinho para você entender. Tinha 32.000, dos 32.000, 22.000 foi embora, porque estavam com muito medo. Dia desses eu voltava de uma cidade próxima, Union e Contânia, e na outra pista contrária aconteceu um acidente. Um carro havia rodado e impedido um lado da pista de tráfego, e uma carreta que vinha atrás freou, e quando ela freou, ela foi para o outro lado da pista que estava liberado, e aí um carro veio e bateu atrás dela, bloqueou toda a pista. Aquela fila enorme de carro, e o camarada que havia batido atrás da carreta, com as duas mãos no rosto, pensando assim: meu Deus, que burrice que eu fiz. E naquele momento a gente olhava para as pessoas e cada um queria resolver o seu problema, queria encontrar uma solução. E assim é, metade da população do planeta com ansiedade e a outra metade tentando controlar os seus ataques, e cada um tentando resolver o seu problema. Essa semana a Tânia foi olhar a cidade, fazer algumas filmagens, e ela passou por um hospital, que inclusive tinha tendas grandes armadas por lá de fora para receber as pessoas. Só tinha o vigia no hospital, não tinha ninguém, tudo vazio. Aí ela foi no supermercado uma fila enorme de pessoas. Não tem ninguém sendo tratado, porque é uma doença que ela está transmitindo mais medo. É lógico que há o risco, tem que ter o cuidado, o zelo, mas ela está transmitindo mais medo, mais insegurança do que a própria enfermidade em si. Qual é a sua situação atual? Como estão as suas finanças? Os seus relacionamentos? Como estão as mudanças na tua vida nesse momento? Como está o controle da situação? Você está com medo de perder o controle, de perder o equilíbrio? Como está a sua saúde? Como está o seu emocional, o seu ânimo, a sua esperança? Você luta constantemente contra os medos, ou você se considera geralmente livre do medo? Como está aí na sua alma? Pensa um pouquinho. Em Gênesis 3:10, depois que Adão peca, Deus vai até ele e chega lá, e Deus pergunta para ele assim: onde estás, Adão? E ele diz: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. O medo nos leva para longe de Deus. Aonde estava Deus quando Adão pecou? Deus é pai de amor, e Deus dá a Adão o livre-arbítrio
dizendo: olha, você pode comer de tudo, menos daquela árvore, que foi justamente a que Adão e Eva comeram. E agora o medo estava ali. Deus, ele deixou o filho livre, para o filho escolher o que o filho queria. É uma decisão pessoal, porque Deus é amor. E se há quebra de comunhão com Deus, se há medo, esse medo não vem de Deus. Quais experiências de medo você já passou? Pavor noturnos? Arrepios? Congelar? Paralisar? Acordar sufocado, com a sensação que alguém está matando você? Pesadelos? Posição fetal? Descontrole? Quais as experiências de medo que você já passou? De onde vem o medo? Sigmund Freud declararia que o medo é a manifestação do instinto de preservação, né? Você que gosta dessa área da psicanálise. Fato é que, se o medo é a substituição, por que você crê que Deus não pode fazer? Porque nós estamos diante de uma situação em que nós acreditamos que Deus não pode nos livrar, que Deus não tem poder contra aquilo. E aí nós nos entregamos ao medo. Por que o medo é maligno? João declara que sentimos medo porque o medo supõe castigo. Nós vamos sofrer um dano, vamos ser castigados. É a criança diante do pai, é a criança que errou diante do pai com a vara. O medo supõe castigo. Por isso que sentimos medo. A palavra de Deus, então, ela se torna um antídoto poderoso para vencer o medo. Quer ver? Salmos 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Olha o Salmo 91:5. Não te assustarás do terror no noturno e nem da seta que voa de dia. Olha Jó no capítulo 5:22. Da assolação e da fome te rirás, e das feras da terra não terás medo, porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais da terra viverão em paz contigo. Saberás que a paz é a tua tenda, percorrerás as tuas possessões e nada te faltará. Quando você tem comunhão com Deus. O que mais posso dizer através da palavra de Deus que nos alimenta e que nos leva a confrontar o medo e a viver em paz? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem nos separará do amor de Cristo? Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Em 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo, 3 áreas, espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não temos uma outra mensagem, nós só temos essa: Jesus vai voltar. E nós temos que estar preparados para eles, querido. Agora, ele está dizendo que nessa vinda, nós temos que estar inteiros, completos, prontos, sem medo, mas aperfeiçoados no amor. Ou seja, ele está dizendo que Deus tem para nós uma vida abundante, uma vida plena. Jesus disse que ele tinha para nós vida e vida em abundância, vida completa, plena, sem medo. Então, quando nós olhamos para esse tempo que nós estamos vivendo, nós somos desafiados a manter a paz, a manter a tranquilidade, a manter o coração firmado em Deus, que essas mensagens desse tempo, elas possam formar um conjunto que irá trazer uma riqueza de conhecimento e de libertação para a sua vida. Deus fala que em Caleb houve um outro espírito.
Caleb era um daqueles espias, quando o povo saiu lá do Egito, em Êxodo, tem ali a história dele em Números, e eles saem lá do Egito, e eles atravessam o deserto, aquela geração morre no deserto, e agora os espias vão espiar a terra para entrar na terra prometida, a terra de Canaã, terra que mana leite e mel. Em Números 14, 24 está escrito assim: porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, que outro espírito? E perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Que espírito é esse? Nos espias era o espírito do medo que atuava. O relatório que eles trouxeram foi de infamar a terra e dizer: olha, a terra realmente ela é boa, mas ela tem gigantes. E nós nos sentimos aos olhos deles e aos nossos como gafanhotos, como alguém que não consegue vencer, como alguém que não consegue chegar, como alguém que não consegue conquistar. Mas em Caleb havia um outro espírito. E esse espírito que havia em Caleb levou Deus a fechar uma aliança com ele e dizer: Caleb vai chegar lá, Caleb vai ser, porque nele tem um espírito que me agradou. Que espírito é esse? Na 2 de Timóteo 1,7, Paulo fala sobre isso ao seu filho amado na fé, Timóteo: porque Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio. A orientação de Paulo ao filho na fé é simples e prática. É como se Paulo dissesse: se você não conseguir equalizar estas 3 áreas do seu emocional, do seu espírito e do seu corpo, você será derrotado pelo medo. Então tem que haver uma equalização: poder, amor e equilíbrio, moderação. E aí pode estar um problema, porque se você conseguir equalizar só 2, você pode ser derrotado pelo medo, porque você fatalmente irá substituir a terceira. Diga comigo: poder, amor e equilíbrio. 3 áreas da tua vida que tem que estar assim, redondinha. Eu me lembro de um jovem casal. O primeiro ano de casamento deles foi, por favor, me entenda, tá? Com todo o carinho do mundo, infernal. Era o tempo todo atendendo eles, de manhã, à tarde, à noite, madrugada, final de semana, depois de culto, antes do culto, no meio do culto. Era uma confusão, era um negócio impressionante. E ela dizia para nós: pastor, todas as vezes que ele tem um ataque de raiva, eu paraliso. E ela percebia, ela sentia que ele ia ter o ataque. Então ela falava assim: pastor, é do nada. Ele chega em casa, de repente, e começa a quebrar tudo. Começa a mandar a cabeça na parede, começa a gritar, e dizendo que quer morrer. Alguém havia ensinado a ela o que Pedro orienta, lá em 1 Pedro 3,1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedeça à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Então, quando o marido tinha um ataque, o que ela fazia? Paralisava e ficava calada, porque havia ensinado para ela assim: você tem que ficar quieta, você não pode falar nada, porque se você não falar nada, o Espírito de Deus vai mudando ele vai ser ganho. Olha aí, ela estava trocando uma área. As 3 áreas dela não estavam equalizadas. Ela trocou uma área pelo medo. Então, diante das explosões do marido, ela se calava para parecer santa e serva de Deus. Só que não resolvia. Ele acalmava, voltava para a vida comum, passavam uns dias, ele tinha outro ataque, porque os ciclos não encerravam nunca. O que ela fez? Ela manteve o amor, ela manteve o equilíbrio, mas ela retirou o poder que ela tinha como mulher de Deus, como serva de Deus, como esposa, e colocou no lugar do poder o silêncio. Ficava quieta. Quando ela percebia os sinais do marido, por dentro ela paralisava. Ela não posso fazer nada.
Porque se eu não fizer nada, ele vai mudar, ele vai ser transformado. Então eu orientei ela. Qual orientação o senhor deu, pastor? Fala da situação e de como você se sente todas as vezes que ele faz isso e de como você precisa se sentir segura ao lado dele. E que essa atitude dele traz insegurança para você, te traz medo. Está matando você e matando o casamento. 3 áreas que precisam estar alinhadas para que você não seja derrotado pelo medo. Diga comigo: poder, amor, equilíbrio. E nós iremos aprender a derrotar o medo nessas palavras a partir da semana que vem, que vão estar lá no nosso canal do YouTube. E aqui também a gente já aprendeu a lição, né, queridos? Muito bom, muito gostoso. Olha só, Salmo 28, 7, caminhando para o fim. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico eu o louvarei. Quando Deus chama Josué para substituir a Moisés, Deus dá uma palavra de referência a ele, lá em Josué 1, 8, 9. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Veja, Josué não tinha mais o pai espiritual, Moisés, que havia morrido. Não tinha agora mais as referências do Egito e tinha como opção voltar para o deserto, que era o lugar que ele tinha passado os últimos anos, ou conquistar uma nova terra que era a promessa, mas havia os gigantes que ninguém havia falado a respeito para eles. É aquele momento decisivo da vida que separa os homens dos meninos. Aquele momento que você precisa mostrar para que veio. E por que Deus fez isso? Por que Deus deu essa palavra para Josué nesse momento que eu quero deixar para você? Primeiro, porque Deus sabia que o medo era real. O medo era real. Qual foi a instrução de Deus? Deus não mandou orar, Deus não mandou jejuar, Deus mandou ele meditar na palavra. Se alimenta da palavra, se encha dela. Ela é a instrução que você vai precisar em todo o tempo. Segunda coisa, Josué precisava saber que Deus era com ele. Às vezes, nós temos diante do medo amnésia espiritual. Esquecemos da promessa. Esquecemos do Deus que servimos, do poder que ele tem. Deus estava dizendo para Josué: vai dar certo. Diga para a pessoa que está ao teu lado assim: ó, vai dar certo. Vai dar certo, vai resolver. Houveram muitas perdas, houve dúvidas, momentos em que a liderança dele foi desafiada, mas ele cria que Deus era com ele. No final da sua vida, ele olhou para o povo e disse: olha, vocês podem servir a quem vocês quiserem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque Deus foi com ele em todo o tempo. É isso que nós precisamos. E por último, há batalhas que ninguém pode lutar por você. Deus diz para ele: não temas e nem te espantes. Sabe, queridos, algumas batalhas a gente precisa vencer sozinho. Não dá para ficar dependendo de médico. Não dá para ficar dependendo do pastor. Não dá para ficar dependendo de remédio. Você tem que se posicionar. Tem que mostrar que você é corajoso, corajosa. Se encher do Espírito Santo de Deus. Falar: peraí, eu vou vencer essa batalha. Eu vou me levantar desse medo, eu vou me levantar desse espanto, eu vou me levantar dessa ansiedade, desse buraco, dessa depressão. Oh, se levanta! Se levanta desse sofá, dessa cama, se levanta desse desânimo, desse cansaço, dessa fadiga, se levanta, dá um tapa nisso, manda embora. Se levanta, fala: peraí, Deus vai mudar a minha realidade. Toma posse do poder que Ele te deu, do amor que Ele tem para você, do equilíbrio dele. Seja uma pessoa sensata, equilibrada. O que Deus estava dizendo para Josué?
Eu providencio os meios, mas vencer, Josué, é com você. Então, eu quero dizer para você que vencer é com você. E nós vamos orar. E eu quero motivar você a duas coisas. Nós vamos fazer a oração do Pai Nosso. Depois nós vamos cantar o Pai Nosso. E depois eu vou orar pela sua vida e abençoar você. Vamos ficar de pé. Se posiciona. É forte, né, queridos? Uma unção aqui, uma presença. É forte. Deus é comigo. Deus é contigo. O Espírito Santo. Só Ele. Coloca a mão no teu coração. Diga comigo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém?